E meus amigos, olha que loucura, voltamos aqui, vocês gostaram, realmente chegaram, engajaram junto no primeiro vídeo com a nossa psicoterapeuta, com a nossa terapeuta Joyce, e hoje a gente vai falar do quê? De It, a Coisa, que é um filme assim, lá no meu primeiro canal foi um sucesso, vocês adoram o filme, mas para além disso, tem toda uma questão psicológica por trás que envolve as crianças, o medo, o próprio Pennywise, as coisas em que ele se transforma, por que ele se transforma em várias coisas além do palhaço, já que muita gente acredita que a forma original dele seja o palhaço, não. Por que Derry? O que significa Derry? Porque quando as pessoas vão pra longe de Derry, elas se esquecem. It, a Coisa é um mar de possibilidades dentro da terapia, porque, óbvio, né, são crianças, são traumas, e depois são adultos traumatizados vivendo os traumas que as crianças viveram quando eles eram crianças. Por isso, a Joyce tá aqui de novo. Olá, Joyce! Olá, obrigada por me chamar de novo. Vamos explorar, vamos descer aí nas várias camadas que o It, a Coisa traz, né? Dá pra gente descobrir bastante coisa, ver bastante coisa. E eu acho que é um filme que ensina bastante, né? Das camadas do comportamento humano. Então, tô muito feliz de estar aqui de volta. Bora lá falar de It. Vamos analisar It, a Coisa, vamos voltar ao filme e ir pegando os nuances e entendendo, do ponto de vista terapêutico, o que a gente pode tirar, o que a gente pode concluir. Porque não é uma verdade absoluta nada aqui, tá, gente? É segundo as nossas análises. A análise da terapeuta mesmo e a minha, que é só alguém que gosta muito do filme. Bora! E o filme, meus amigos, ele começa com o Billy, o Bill e o irmãozinho dele, o George, que estão ali conversando no quarto. O Bill finge que ele tá doente porque ele não quer ir brincar com o George na chuva, mas ele faz um barquinho pro George e logo de início a gente já tem um momentinho, que é quando ele fala pro George ir lá embaixo no porão pegar a parafina, se eu não me engano, que ele vai passar pra poder selar o barco, pro barco não molhar e o barco ir correndo ali pelo meio fio até que chega no bueiro e ele morre. Mas o grande lance é que ali já se cria uma atmosfera toda tensa, que na verdade não vai acontecer nada, então é aquela expectativa, é aquela falsa expectativa, né, de que vai acontecer alguma coisa e não acontece nada, mas logo já remete a gente à ideia do porão, porque o garotinho, ele tem que encarar os medos que ele tem do porão e de tudo que ele imagina que tem ali embaixo, pra poder pegar a parafina e subir de novo. E a Joyce, você trouxe bastante esse lance do porão aqui em It, a Coisa, né, o local onde o It fica, esse primeiro porão que o George desce. O que você analisa dessa primeira cena? Pensando agora no que o Pennywise representa, né? E como ele se apresenta. Como você comentou, né? O filme, ele fala de medo e ele já começa construindo essa temática assim mais sombria, mais dark. E aí ele puxa a gente já pra interagir com o subsolo, né? Com o porão. O It aparece a primeira vez ali num bueiro, que é numa primeira camada, assim, abaixo da superfície. E aí quando a gente começa a se deparar com esses símbolos, né, nas histórias, nos contos, nos filmes, ele tá falando pra gente do inconsciente. Então ele tá falando de um tema que vai aparecer abaixo da superfície, né? E aí o Pennywise, ele é essa representação do medo que vem desse inconsciente. Então quando a gente vai mergulhando no filme, a gente vai ver que todos os personagens, eles vão ter um momento de enfrentamento em que existe algo abaixo, né, da superfície. Vai ter um momento em que alguém vai ter que descer no poço, alguém vai ter que ir nos porões, alguém tá na biblioteca, mas tem que descer uma escada, então sempre vai ter uma escada e uma descida. E isso é pra também a gente viver essa sensação dentro do filme, pra ele também te ajudar a você projetar e você ir se afundando naquilo. Então, né, o cinema, a fotografia vai construindo isso pra te trazer mais pra baixo. E psicologicamente, quando isso vai aparecendo no simbólico, né, tem algumas abordagens que trabalham muito com o simbolismo, nos sonhos, quando aparece, ou na fala de alguém quando aparece alguma imagem, alguma coisa, sempre vem com esse símbolo, com esse sinal. Tinha uma escada e aí eu descia pra algum lugar. E aí lá naquele lugar, geralmente mais sombrio, geralmente assim, né, numa pegada bem mais do inconsciente, aparece o Pennywise, que cada um vai ter o seu, né? E nesse caso a gente vai estar falando do medo mais profundo de cada um. É bem interessante, realmente. Aí já vem um ponto que eu realmente não percebi, que todas as vezes eles descem. Tem um lance de que a maioria das coisas, nada acontece do lado de fora de nada, né? O Pennywise, ele aparece, se eu não me engano, apenas uma vez do lado de fora
abertura da casa, que é quando o Ed tá indo embora, e o Ed é aquele garoto que tem medo de doença e tal, né, que tem a mãe super controladora, e o Pennywise ele aparece atrás da casa, que é a casa mesmo, né, a casa onde o Pennywise vive ali no porão. Mas é a única vez. O restante do filme todinho, ele sempre aparece dentro das casas, dentro da TV, dentro dos quartos, ele fala de dentro dos canos, ele aparece de dentro do bueiro. Pro Ben poder interagir com o Pennywise, ele desce na parte de baixo da biblioteca, assim também como o Stanley, quando ele se depara com a figura do Pennywise, que na verdade vem como aquela mulher do quadro que ele tem tanto medo, vem de dentro do escuro da sala pra fora, pra luz. Então, de fato, perceber que tá tudo ligado ao inconsciente e que todas as vezes precisa se adentrar pra poder se interagir, isso é uma colocação muito legal. Eu vou, inclusive, fazer um reel sobre isso. Vou falar que eu que tive essa ideia. Faz sim, é muito interessante. Se você reparar, a proposta, né, do filme também é enfrentamento, né? Não é só, nossa, vamos descobrir os medos e vamos deixar a galera aqui correndo, morrendo de medo. Não, a ideia do filme é ir levando cada um dos personagens pro enfrentamento. E todos recebem este convite. O medo sinaliza, algumas vezes passa só o balão, né? Você falou, o It ele não aparece muito fora, né? Assim, na luz do dia. E aí ele só faz aquele, né? Só passa o simbólico, assim, do balão, que é tipo assim, olha, a gente tá dentro desse assunto, a gente tá dentro desse imaginário, mas pro enfrentamento acontecer e também pra eventualmente qualquer possibilidade de cura, qualquer possibilidade de elaboração, é isso que precisa acontecer na vida real, assim, a gente realmente precisa descer nos porões, né? A gente precisa entrar no assunto que a gente não gosta de falar, sentir o que a gente evita de sentir, e isso é cada um descendo uns degrauzinhos dentro dos seus porões internos pra poder viver esse enfrentamento, pra você poder superar esse medo, só que ele não vai aparecer, como o It não aparece na luz do dia, esse medo profundo e a raiz principalmente desse medo, ela não vai simplesmente te atacar, mas a proposta do filme é ir convidando pra que você elabore, pra que você supere isso, desce pro poço, pro porão e vamos encarar esse Pennywise aí. E o mais interessante é que a gente vai comentar quando chegar o momento, mas a última parte do filme é quando todos eles descem até os esgotos lá embaixo, debaixo do poço, tudo. Eles descem muito profundamente e aí todos eles encaram o Pennywise de frente, e em cada momento em que o Pennywise vai pra atacar um deles, ele se transforma rapidamente no principal medo deles, né? E aí eles são obrigados a baterem no Pennywise, a ficarem com raiva e encararem aquilo de frente, que é exatamente o que você acabou de falar, né? A cura de traumas, etc., muitas das vezes requer que você entre nesse lugar tão sombrio e esquisito aonde o trauma reside, e é dessa forma, por isso o trauma às vezes vive anos e anos junto com a pessoa, porque ela não tem coragem de entrar nesse lugar e bata de frente, né? Assim, só dá pra curar se você bater de frente, olhar pra ele e ressignificar o que você acha daquele, encarar, né? Sim. Sim. O filme ele vai mostrando por várias nuances diferentes, porque ele apresenta várias temáticas diferentes, né, de medo. Ele fala primeiro do Bill, um é o luto, assim, a gente vai conversando e vai dar pra ver que cada um aborda, né, é um medo, é um trauma, mas é de uma perspectiva muito diferente. Sim. Mas ele ele sempre vai se chamar pra que você nomeie aquele medo, né? Porque às vezes a gente fala, você tem que bater de frente, você tem que encarar, e a pessoa fica achando que você tem que reviver aquilo, ou você tem que ficar falando e pensando e sentindo sobre aquilo, quando na verdade é um processo simples, porém ele é doloroso, porque você tem que entrar em contato com aquela ideia que tá realmente lá no porão, assim, aprisionado. E como você não mexe naquilo, quando você não entra mais em contato com aquilo, você fica com a ideia original, que é a ideia do que você passou naquele momento. E o que a gente precisa é atualizar a sua visão sobre aquilo, né? Porque você tá em outro momento de vida, você tá com outro ponto de consciência, né? Você é maior, você compreende mais coisas. Então, quando você entra em contato de novo com aquela história que te machucou no passado, por mais que o seu corpo e a sua mente queira te proteger de, eu não quero falar disso porque eu não quero sofrer de novo, quando a gente volta, né? E quem já viveu uns processos assim mais profundos de falar em terapia, ou às vezes vive alguma experiência assim, que fala, nossa, faz anos que eu não falo disso, e quando eu falei, botei pra fora, ou chorei, ou senti aquela raiva de novo, e depois parece que aquilo ficou tão menor, né? Parece que eu consegui lidar de uma maneira diferente, porque a sua consciência atualizou o olhar, né, pra aquele evento, pra aquela situação, e aquela emoção que tava lá aprisionada, ela foi elaborada, porque você trouxe à tona, enfim, chorou, xingou, falou, pontuou e verbalizou. O filme traz bem claro, assim, bem bonito, que o processo da verbalização, por isso que a gente fala tanto, né, que a terapia, ela é uma cura pela fala, né? Fala, eu vou chegar aqui, vou só ficar desabafando e vai funcionar. Quando você tira isso de dentro de você e tira em voz alta,
alta, né? Você tá nomeando aqueles demônios, assim, você tá falando, e aquilo vai desocupando espaço e alivia, né? E a pessoa fala, eu falei disso e eu tô me sentindo mais leve, tô me sentindo menor. Então, quando a gente fala de enfrentamento de medo, de trauma, as pessoas costumam ficar com medo porque acham que vão ter que reviver tudo e sentir tudo de novo, mas com uma condução legal e, né, dentro de um processo terapêutico, você consegue viver isso com o enfrentamento, descendo no porão, encarando o Pennywise e conseguindo voltar com uma outra perspectiva sobre aquilo. É interessante, viu? Tá vendo, gente? Façam terapia e façam terapia com a Joyce. Se tiver traumas aí terríveis, os quais, não consigo nem falar sobre, porque às vezes a nossa vida também, ela acaba sendo conduzida pelo trauma, né? As nossas escolhas são conduzidas por um trauma que a gente teve e às vezes a gente não faz boas escolhas porque elas vêm regadas por algo que você não curou e que tá há anos, né? Tipo, 20 anos, enfim. Hoje, fala-se muito sobre isso, né? No passado, realmente, as pessoas, elas levavam pro resto da vida. Hoje, as pessoas não são obrigadas, de fato, né? A levarem pro resto da vida um trauma e se verem fazendo escolhas erradas baseadas nesse único trauma que muitas vezes ela nem percebe, né? Sim, a maioria das vezes a gente só repete realmente porque a gente não percebeu. Você não percebe que isso se tornou quem você é, né? Você incorporou aquilo na sua identidade e seguiu sendo. E o capítulo 2 do It vem discutir essa temática, porque ele traz os adultos e aí a gente percebe que, opa, esses adultos estão com uns probleminhas aí que tem muita conexão ainda. Principalmente a Beverly, ela traz muito isso, né? Na parte 2, quando a gente vê a história dela na vida adulta, você vê que é totalmente conectado com o que ela experienciou na infância, com o pai dela. Então, tem uma frase famosa na terapia que diz que a infância é o chão que você caminha a vida toda. Então, todas essas coisas que estão espalhadas aqui no chão da sua infância, né? Esses cacarecos tudo aqui jogado, a gente vai seguir tropeçando e pisando neles, porque esse é o chão que você vai caminhar, né? Então, essa coisa vai ficar se reeditando, vai ficar se repetindo e você vai viver como se esse fosse o natural, se esse fosse o normal. Mas um belo dia, numa bela de uma sessão, você olha e fala, eu posso tirar isso daqui, né? Fala, pode tirar. Sim. Isso aqui não precisa estar aí. E você não é a pessoa que viveu isso, né? O que você viveu não define quem você é. Não precisa definir as suas escolhas, a sua personalidade. E muitas vezes a gente, por não saber, né, não se observa que não, você só tá vivendo em resposta a esse trauma. E o mais interessante do capítulo 2 é que, obviamente, a Beverly, eu acho que ela é a mais gritante nesse ponto, onde, tipo, meu Deus, você arranjou um parceiro que é a figura do seu pai, né? A figura autoritária que te batia, e que também era abusivo com você. Então você arranjou um relacionamento abusivo que espelha o que você tinha com seu pai. Mas, por exemplo, tem outros mais sutis, e a gente vai poder falar isso no próximo vídeo mês que vem, mas o Ben, que foi quem tinha medo de ficar sozinho, no fim das contas, ele fica sozinho. E aí, tem um enquadramento muito legal do filme, onde mostra a casa dele toda de vidro, gigantesca, e ele, um pontinho bem pequenininho, sentado ali na cozinha, numa casa gigante, que é como ele se sente. O Bill, que foi quem não teve o final que queria, ele nunca finalizou a história com o Pennywise, né? Ele nunca, de fato, se limpou a respeito do irmão dele. Ele se tornou um escritor, o qual o final dos livros dele são sempre uma merda. Ele não consegue escrever final de livro bom. O Ed, que tinha a mãe completamente controladora, ele se casa com uma esposa controladora e a sacada do filme foi genial, porque a mesma atriz que fez a mãe dele no primeiro filme é quem faz a esposa dele no segundo filme. Então, assim, ele literalmente se casou com a mãe dele. Isso é uma loucura, mas é exatamente por esses trajetos que a pessoa que vive o trauma e não percebe, espelha e refaz tudo naquele mesmo caminho, né? Como você mesmo disse. Eles estão pisando no chão que a infância deles fez. Sim, o 2 ele é muito rico, né? Porque ele mostra bem claro, assim, essa reedição. Você comentou é um aceno, né? A história do Bill, né? Como escritor, é também um aceno ao próprio Stephen King, né? Também. Que era conhecido como um escritor que não fazia bons finais de livro, né? Ele amarra muito bem, né? Assim, alguns acenos da realidade com a trama. Mas eu sou muito doida, assim, muito curiosa pra poder saber e entender o que esse cara estudou e as referências que ele tem, assim, porque ele conseguiu construir de uma maneira muito detalhada, mas muito robusta, assim, né? E quem adaptou pro cinema, eu não li o livro, eu sei que você leu, então você vai poder comentar mais sobre o livro, mas a adaptação pro cinema é muito boa, porque eu sei que quem é fã do livro diz que alguns pontos que não estão destacados no livro, que não dão tanta importância, eles dão no filme, sim. E eles colocam um spotlight nisso. Só que
é uma maneira de evidenciar, talvez de usar uma metalinguagem que eu não precise contar tantos detalhes, né? Porque o livro é muito detalhado. Sim. Mas a gente, né, com o recurso da imagem, com o recurso da atuação também, que é incrível, eles conseguem resumir e upar essa ideia, né? Essa ideia da repetição do padrão, essa ideia de, olha, ele tinha essa característica, essa dificuldade que ele experienciou na infância e ele reedita isso na vida adulta porque isso não foi elaborado, né? Isso não foi tratado. E quando a gente pensa em elaborar, em tratar, a gente tende a achar que você precisa sentar e explicar pra tua cabeça por que eu fiz isso, como é que foi isso, e aí, sabe, racionalizar tudo isso. E não necessariamente precisa ser esse caminho, você não precisa ficar anos debruçado em cima daquela história tentando entender o porquê você faz aquilo daquele jeito. Né? Não é esse o único caminho pra você não repetir mais o padrão. Sim. Mas você visitar a raiz, você, né, descer no porão, entender o Pennywise e se defrontar com ele agora enquanto adulto, porque é isso, né, pensando, claro que a gente vai vir comentar mais no capítulo 2, mas enquanto adulto, como é que isso funciona? É você levar a sua consciência atual pra se deparar com aquilo de novo. Sim. E aí viver essa atualização. E é isso que liberta, né? É isso que traria algum tipo de cura. E o mais louco, é claro que agora a gente vai continuar o filme, porque olha só, a gente falou só de um porão e já virou... Mas no capítulo 2 a gente não vai elaborar isso agora, pra vocês ficarem com esse gostinho e voltarem no mês que vem, que eu sei que vocês vão voltar, né? Mas existe exatamente esse momento que a Joyce acabou de falar, exemplificado ali, ó, na cara, que é quando o Bill, adulto, cai no porão da casa dele, todo cheio de água, e se depara com o Bill, criança, e o Bill, criança, tenta convencer o Bill, adulto, que a culpa foi deles. E aí é quando ele fala, não, a culpa não foi nossa. E ele é obrigado, é assim, basicamente, né, ele é obrigado a matar o Bill criança, mas pra ele é muito difícil, porque o Bill criança vem carregado de muitos sentimentos, da imagem de quando ele era criança. Então a ideia de que você vai estar destruindo algo que não deveria, né, que você vai estar acabando com algo que não deveria ser acabado, fica muito clara naquela cena. E é muito impactante pra mim, assim, tipo, é uma das cenas mais impactantes do segundo filme. A gente vai falar disso a seguir, porque primeiro a gente tem que falar que vamos continuar aqui sobre o Bill, gente. E aí, prosseguindo, acontece aquela cena icônica que todo mundo se lembra, que é quando o George acaba perdendo o barquinho dele ali no bueiro e o Pennywise aparece pra conversar com ele. A princípio, o Pennywise se apresenta de uma maneira muito amistosa pra que o George não corra, pra que o George não vá embora. E aí, quando eles viram amigos e o Pennywise percebe que eles têm uma amizade, aí ele começa a dar uma de doido e começa a ficar esquisito. Até o momento ápice, quando ele fala pro George enfiar a mão dentro do bueiro pra pegar o barquinho, ele puxa, morde o braço do George, depois puxa ele lá pra dentro e... bom, o garoto some. No livro, o garoto não some, né? No livro e no primeiro filme, o garoto chega a ser enterrado sem o braço, porque é isso, né? O Pennywise, ele não come o corpo todo. Ele come só uma parte do corpo enquanto a criança ainda tá viva, né? E porque ele se alimenta mesmo é do medo, da violência, do que tá acontecendo ali naquele momento, né? Quando a criança morre, aí ela já não tem mais tanta serventia pra ele. Mas no filme não. No filme, a criança desaparece, o que acaba deixando o trauma pro Bill ainda mais denso, né? Ainda mais pesado. E aí é que começa todo o processo do Bill, porque em primeira instância ele não aceita que o irmão dele simplesmente desapareceu, ele acha que o George ainda pode ser encontrado, pelo menos o corpo. Os pais dele, o pai dele não dá a mínima pras coisas que ele fala, na verdade o pai dele fala pra ele parar de falar isso, porque ele faz todo mundo sofrer de novo quando ele não se conforma e tenta novamente encontrar maneiras de encontrar o corpo do irmão dele. E aí ele sofre esse processo todo sozinho. Vamos falar especificamente dele nesse momento e depois a gente fala de todo o Clube dos Otários, amiga. O que você acha desse momento? Tá, olha, o arco do Bill é tristíssimo, mas ele é o meu preferido. Preferido do jeito que ele é construído. E eu acho até que ele propositalmente trouxe como destaque, assim, iniciou, né, dando um arco pro Bill pra falar do luto, pra falar da elaboração. Porque ali, apesar de começar com o irmão e ser a morte do irmão, e a gente, né, a primeira grande cena, assim, do It ser com o George, né, assim, matando o George, essa história é do Bill. A gente tá falando do trauma do Bill. Né? Tanto
que é sempre na narrativa dele, no olhar dele, quando o George aparece pra interagir com ele, é sempre pra reforçar uma narrativa do próprio Bill. Então, eu acho que a construção ali tenta mostrar como se deu o luto pra esse menino, como foi a perda do irmãozinho pra esse menino. E aí ele vem construindo desse lugar muito solitário, né? Nesse lugar muito vazio, né? Depois ele repete isso com os outros adultos do filme, mas ele já começa isolando esse menino. Até quando o menino passa pra ir brincar sozinho lá, tipo, a mãe fica sentada, tocando piano e tal, tipo assim, alheia à situação. E aí eu acho que toda essa narrativa, ela tá construída na perspectiva do Bill. Como ele se contou que foi o dia da morte do irmão. E aí, quando ele se depara com o luto, ele entra no processo de elaboração e vive as etapas, né, que, enfim, o adulto ou a criança vivem, que são 5 etapas, elas não são, assim, sequenciais, assim, bonitinhas, né, tipo, eu vou ter culpa, e eu vou ter depressão, e depois eu vou ter raiva, e aí vou chegar... Não vem assim, sequencial. Depende muito de como a pessoa é conduzida e o quanto que ela tem de recurso interno pra lidar com aquilo. E aí, o Bill, infelizmente, ele já entra de cara na fase da negação, que é não conseguir, né, admitir que o irmão realmente morreu. E aí ele fica sempre tentando achar recursos, achar maneiras de conseguir salvar o irmão. Porque se ele admitir, né, que o irmão faleceu e que ele não vai poder fazer nada diante disso, ele tem que transicionar para a etapa que seria a aceitação e viver aquela dor e lidar com aquela dor. Então, faz parte, né? Os adultos também se relacionam com a ideia do luto assim, e uma pessoa pode passar a vida inteira se relacionando com o luto dessa forma. Sabendo que o outro morreu, sabendo que não tem o que ser feito, mas lá no profundo, a narrativa dela, a história que ela se conta, toda vez que ela for falar disso, ela vai falar com e se, com mas e se, sabe? Como se ela estivesse negociando com a realidade para que aquilo não fosse dessa forma. Não foi bem assim. Então ele sempre fala, né? E se eu não tivesse ficado com preguiça, se eu tivesse ido brincar com ele e tal, que é o recurso emocional que ele tem no momento para não encarar. E quando a gente vai, né, passando as etapas e ele vai avançando, o filme vai mostrando e conduzindo, né, para que ele pule para a próxima etapa do luto e que possa elaborar de uma maneira minimamente mais saudável. É lá no final, quando ele tem que enfrentar o Pennywise cara a cara, e o Pennywise se transforma no George. Né? Então a gente fala assim que o medo dele, o vilão dele, virou a personificação do próprio irmão, do irmão morto, né? Porque tem uma cena lá bem forte que o Pennywise, né, se mostra com o rosto já decomposto e tal, que assim, eu tenho que encarar que o meu irmão realmente morreu. E ele se liberta quando ele verbaliza. Ele verbaliza, e tem uma cena que ele atira, né, na própria imagem do irmão, que na verdade era o Pennywise. É super forte, mas internamente, emocionalmente, psicologicamente, faz muito sentido que ele consiga fazer esse movimento, que ele consiga nomear e ver o irmão morrendo. É bem importante que, para pessoas que têm problema com luto, ou para crianças que não conseguem elaborar o luto, que elas sejam apresentadas a ideia da morte, né? A gente, no cinema, né, tem Rei Leão, tem várias outras grandes obras que começam a introduzir essa ideia de morte para criança. E esse lance de ver o corpinho sem vida e saber que, olha, esse é o processo que acontece, e aí crema ou enterra, isso ajuda a pessoa a transicionar logo de uma etapa para outra e não ficar, querendo ou não, é um sofrimento prolongado, porque quando você passa para aceitação, você começa a conseguir dar passos na realidade, e aí você não fica assim como o Bill ficou meses lá, ficou o verão inteiro aprisionado na tentativa de salvar o irmão que já estava morto. Olha, é muito pesado, e o pior é que acaba que o grupo todo é bastante pesado, porque todos eles trazem temáticas e medos e incertezas de si próprio, inclusive o Henry Bowers, que a gente pode comentar por último, que é o que sofre violência do pai, né? O pai é muito violento com ele, ele reproduz essa violência na sociedade, sendo violento com todas as pessoas ao redor dele, sendo violento com o Clube dos Otários. Mas antes disso, vamos falar, né, do Clube dos Otários, que traz retrato social sobre cada um deles. Então a gente tem o Ben, por exemplo, que traz o lance de ser mais gordo. O Mike Hallon, que é o negro, né? Então traz aquela coisa do racismo. Tem a religião, que é do Stanley. Tem a feminilidade, que é da Beverly, e todo
aquele momento, né? Então a gente sabe que, na verdade, o grande medo dela era o momento de menstruar. E aquele momento dela na pia, quando jorra sangue pra todo lado, aquilo é o Pennywise brincando com o maior medo dela, né? Que é de se tornar mulher. Ela tinha medo do que o pai dela poderia fazer com ela, porque o pai dela tem uns toques esquisitos, né? Tanto que ela corta o cabelo, porque o pai dela pega no cabelo dela, sente o cheiro do cabelo dela, e aí por isso que ela corta. Então, acaba que o Clube dos Otários como um todo também tem ali as suas peculiaridades e que compõem a história como um todo também em torno do Bill, né? O que você acha deles? Então, o clube ele é muito, muito rico, né? Assim, pra poder fazer a gente olhar pra... Eu não digo minorias, porque eu acho que esse é um reflexo muito fiel, né? Então, assim, não dá pra gente dizer que, isso aqui é a menor parte da população. Não, eu acho que é um retrato bem fiel da população, assim, um retrato bem fiel da humanidade e desses medos coletivos que a gente experiencia enquanto humano, né? No caso da feminilidade, é o medo que ela experiencia enquanto ser mulher. E a maneira que ele discute, assim, é muito delicada. É delicada no sentido de sutil, mas quando a gente é mais maduro, quando a gente é mais adulto, e especialmente quando você é mulher, você entende especificamente o que ela tá temendo ali. Porque quando chega a menstruação, né, quando vem o símbolo da menstruação, é dizendo pra ela que a partir de agora você é uma mulher. E aí você tá à mercê, você vai correr todos os riscos que uma mulher corre, né, nessa sociedade, que é o do abuso, é da violência, é de ser taxada pela sua sexualidade, especificamente só por ser mulher, né, que ela sofre bullying na escola de outras garotas, né, só porque ela é mulher. Então, assim, o fato de existir num corpo de mulher dentro, né, da sociedade, aquilo já representa um medo. E aí ela fica tentando se manter o máximo possível ainda na aparência, ainda dentro da proteção que a infância traria pra ela, que trouxe pra ela até então, principalmente ali com o pai, com aquela figura ali, né, do masculino mais agressivo, não protetor e tal, porque eu também acho que também imagino que é uma representação, né, do que a menina, quando ela começa a perceber o que pode significar ser mulher. O filme traz um contorno bem forte, assim, do que o masculino não tratado, né, o masculino não equilibrado pode representar na vida de uma garota. E o que uma sociedade também que não, sabe, que ela não é verdadeiramente empática, né, não é verdadeiramente sensível, como ela trata essa menina que tá adentrando pro mundo de ser mulher, tá começando a se apresentar como mulher, porque ela sofre agressão também na escola. Então, eu acho que com essa temática do feminino, com a temática do racismo, tem a temática da religião, que eu acho que é super delicada, assim, ele traz a repressão que ele vive, mais a pressão que ele vive, né, por ser parte de um grupo, por ser filho do pastor, e o que se espera de você, e o que você tem que saber fazer, como você pode fazer. E ele cresceu dentro desse contexto, né? E o Pennywise dele, o medo dele aparece no quadro, naquele quadro feio, que é uma mulher desconfigurada, né? Desfigurada, mas é uma mulher judia. Então é a própria religião saindo do quadro e vindo pra cima dele, né? Personificada ali naquela mulher toda feia, toda torta, perseguindo ele, que era aquela pressão que ele vivia, porque agora você vai se tornar um homem e você tem que dar conta de fazer tudo que esse grupo religioso espera de você. Isso se torna o terror dele, né? Se torna o pavor dele. O clube, ele discute com essas sutilezas esses assuntos que são gerais, né? São medos coletivos. Na verdade, acho que são pressões coletivas, né? Que a gente vai experienciando quando você se encaixa mais numa caixinha ou em outra, mas é algo que tá pra todos, tá pra ser discutido, experienciado e superado por todo mundo, né? E uma coisa interessante é que o do Mike Hullum não fica tão claro, né? Mas a primeira vez que o Pennywise aparece pra ele é as mãos de umas pessoas negras morrendo queimada na porta, né? E gritando, e ele fica desesperado com aquilo. E o que acontece? A nova série, It, a Coisa Bem-vindos a Derry, que vai estrear agora em 26 de outubro, ela vai abordar exatamente isso, tá? Ela vai abordar exatamente o medo específico do Mike, que é com base no racismo que a família dele sofreu quando se mudaram pra Derry. E a gente vai acompanhar o pai do Mike, na verdade, que era uma criança ali naquela época, salvando a galera do clube Black Spot, que é um clube ali de Derry, e provavelmente passando todo esse trauma que ele teve com o Pennywise pro filho, né? Então o filho entende que aquela cidade já fez muito mal pra ele e pra família dele, só por eles serem negros. Ele sofre racismo do próprio Henry Bowers, que passa de carro ali e fala pra ele ir embora de Derry. E porque Derry também é muito manipulada pela força do It,
principalmente quando o It tá desperto, né? Mas aí falando sobre o Henry Bowers, você quer comentar alguma coisa sobre esse personagem que é tão violento durante o filme todo e que no final a gente descobre que essa violência toda vem do próprio pai dele, que é absurdamente abusivo com ele, né? Faz com que ele faça xixi nas calças na frente dos amigos dele, dá tiro no chão perto do próprio filho e acaba criando esse monstro imparável ali em Derry. É um personagem bem triste, né? Bem carregado. Ele tem uma função incrível, né, no filme, porque ele meio que estrutura, né? Então ele acaba sendo um vilão que articula, assim, vários núcleozinhos, né? Várias partes importantes do filme e, claro, dá start, né, pro plano do Pennywise. Mas ele meio que traz aquela ideia que o cinema tem abordado ultimamente, que é mostrar a história de origem dos vilões, né? E falar, vamos entender por que esse vilão é vilão. E aí esse menino representa essa construção da vilania. Só que, na verdade, o que ele tá vivendo é uma compensação, né? Quem ele é fora, né? A agressividade que ele vive fora é uma compensação da vulnerabilidade que ele vive dentro de casa. Então, assim, ele é tão vulnerável, ele é tão abusado, ele é tão fraco dentro de casa, né? Ele tá tão exposto à violência do pai que fora, ele não tem nenhum recurso interno pra buscar essa falta de cuidado que ele experiencia com o pai dele, então ele vira pro lado sombra, né, e aí ele vive a compensação disso, que é, já que eu não consigo ter esse acolhimento do meu pai, né, não consigo receber esse amor do meu pai, eu vou dar o que eu recebo, né, que é esse ódio que ele tem, que ele é pura raiva, né, ele não verbaliza nada além de raiva. E aí todo mundo, né, todos os personagens que aparecem, todos estão sendo tratados e retratados dentro desse imaginário infantil. Né? E a criança e o adolescente, ele é um receptáculo, principalmente na primeira infância, até os 7 anos, todo mundo é um vaso que vai sendo cheio. Daquilo que ele vai vendo na escola, daquilo que ele vê em casa, como ele é tratado. Então, assim, você é um papel em branco e você tá sendo desenhado, lapidado com aquilo. E aí, a partir dos 7 anos, esse vaso começa a interagir com a realidade e ele vai começar a trazer à tona aquilo que ele recebeu, né? Então, assim, ele vai dar a nutrição que ele recebeu. E esse cara não recebeu nutrição nenhuma, né? Ele recebeu violência, agressão. Então, na verdade, ele só tem isso pra responder. Claro que não justifica, né? Assim, entender isso, entender que ele só tá colocando pra fora o que ele recebeu em casa, não justifica uma pessoa fazer bullying ou ser agressiva, ser violenta, porque, né, a gente tá aqui sempre buscando ser pessoas melhores, né? Então não é passando pano, mas é legal compreender que existe uma razão. E também a gente compreender isso e pensar como que você trata as crianças, os jovens, as pessoas no seu entorno, porque você também tá sendo alguém que tá depositando alguma coisa naquela pessoa, né? Então a maneira que você tá tratando ela, o que você chama ela, você fala, você é assim, você é assado. Sabe esses nominhos que você nomeia? Aquela pessoa tá na primeira infância ou é jovem, ela tá vazia e ela vai se encher daquilo que você tá falando. E aí é aquilo, né? Uma hora ela vai botar aquilo pra fora e ela vai devolver. Então é legal a gente também saber que todo mundo é responsável por criar esse tipo de personagem. Olha, tem uma coisa que você marcou pra gente poder falar, e aí eu quero que você elabore um pouquinho aqui pras pessoas também, que é o seguinte, você falou, o filme nos convida a olhar o mundo pelos olhos da criança, onde tudo é mais intenso, se é assustador é muito assustador, se é solitário é muito solitário, e aí os medos se misturam exatamente com isso que você falou, né? Com o bullying, com a violência doméstica, com o abandono, com a descoberta da sexualidade. Você acabou de pontuar isso. O quão importante é ter uma primeira infância saudável, e aí vem a dica, né? Que dica você daria pra quem tem filho muito novo, agora você também, né, tá grávida, vai ser mãe. Como lidar com uma criança nessa primeira infância? Então, falando do filme, né, primeiro desse convite, eu entendo que ele nos mergulha na perspectiva da criança, dessas crianças. Sim. Então, ele convida a gente a sentir o filme e entender aquela história dentro da perspectiva. Tanto que ele isola, ele exclui o olhar adulto e o cuidado adulto. Então, assim, a gente tá vendo... E essa é a sensação que a criança e que o jovem, inclusive adolescente, pessoa que tá sofrendo bullying, tá sofrendo violência, é assim que ela se sente. Ela sente que o mundo exterior ou as figuras de autoridade, elas não estão vendo, elas não estão ouvindo. Então, assim, eu estou sozinha, estou largada à minha própria sorte, que as pessoas passam e elas não veem, elas não fazem nada. E é assim que a criança se sente, né?
quando ela tá dentro desse processo, né? E por que que ela fica assim tão isolada? Por que que é tão real essa sensação? Porque ela não tem nenhum recurso pra nomear aquilo, né? Ela não consegue nem compreender nem verbalizar. Porque aí é legal a gente entender que tudo isso que eles estão vivendo pela primeira vez na vida. Então, a primeira vez que você sabe da morte de alguém, você não tem noção da dimensão do que é aquilo. Você tem uma vida, uma realidade, e aquilo chega e invade a sua realidade, atravessa, assim. Então, assim, você não tem como nomear aquilo, assim, você não tem nenhuma referência daquilo. Então, por isso que eles colocam adolescentes, assim, jovens tão perdidos e tão isolados dentro dos seus dramas, né? Ah, ele tá passando bullying e sofrendo gordofobia na escola. E aí ele fica isolado, ele não consegue falar sobre aquilo, não consegue pedir ajuda e tal, porque é a primeira vez que ele tá se deparando com aquilo, então ele não tem nenhuma referência. Por isso que o filme traz de uma maneira tão intensa, assim, tão potente, que cada coisa que acontece com cada um é terrível, e ele fica dias tendo sonho com aquilo e é perseguido porque é a primeira vez que aquilo aparece no universo. Então imagina que você vive uma vida inteira sem saber da existência do som de um pneu estourando. Você nunca ouviu um pneu estourando, você não sabe o que é um pneu, você não sabe que aquilo poderia explodir, e de repente você vê aquilo explodir do seu lado e voar um pedaço pra cada lado. Você fica aterrorizado, né? Porque você nunca foi apresentado nem aquela possibilidade. Então até você conseguir elaborar aquilo, conseguir lidar com aquilo, entender que aquilo acontece e que aquilo passa, aquilo impacta você pro resto da vida. E aí é aí que nasce o trauma. É que o trauma é uma experiência muito forte, muito fora da sua realidade até então, e você ficou sozinho com aquela experiência. Você não teve como elaborar ela, você não teve ajuda, um apoio pra alguém trazer uma referência e falar, olha, as pessoas morrem, ou você experienciou a violência, experienciou o racismo, e aí vem alguém e te acompanha, te acolhe naquilo e te mostra que essa é uma parte da vida, essa é uma parte do mundo que é feia, que é dolorida e tal, mas você não fica sozinho com aquilo. Então você provavelmente vai superar aquilo, mas isso não vai virar um trauma, não vai virar um traço na sua vida que você jamais vai esquecer. Entendi. Então o filme ele vem ajudando a gente a construir essa perspectiva de que, olha, quando você tá lidando com uma criança e quando você tá lidando com um jovem, e o jovem também tá experienciando tudo pela primeira vez, a primeira relação, o primeiro beijo, o primeiro date, a primeira briga, o primeiro conflito, o primeiro emprego, tudo é o primeiro. A gente tem que tratar com muito carinho e ter a empatia com aquela pessoa de que ela não tem nenhuma referência emocional, nenhuma referência de como lidar com aquilo. Então, assim, é normal que ela entre em parafuso, que ela fique com medo, que ela se isole e que ela imagine que ninguém no mundo tá vivendo aquilo, né? O adolescente tem muito isso, né? Ninguém me entende, ninguém sabe o que eu tô sentindo. E realmente, ninguém vai saber o que ele tá sentindo, porque nem ele nunca viveu aquilo. Então, assim, aquilo é tão enlouquecedor que ele fala, não é possível que todo mundo vive isso e tá andando bem por aí, ele precisa enlouquecer. Essa é a maneira que eu olho pra infância e pra adolescência, e é assim que eu pretendo, né, conduzir a criação da minha filha. E eu acho que essa é uma maneira legal, assim, da gente enxergar as crianças como crianças e o jovem como jovem, entendendo em que etapa da vida que ele tá. E tudo que ele tá vendo agora é inédito, é pela primeira vez. E a gente se lembrar como que foi pra você quando você viu isso pela primeira vez. Foi devastador, foi inacreditável, assim, a gente fala, né? Alterou a química do meu cérebro. Sim, porque isso rompeu com a sua realidade de um jeito, assim, meu Deus, extraordinário. Então a gente ter essa empatia, ter esse carinho de acolher e acompanhar essas crianças nesse processo, porque é o que vai constituir ele na vida adulta. E aí, é claro, a gente não vai conseguir criar alguém sem traumas, né? Porque faz parte da vida. Mas, poxa, minimamente conseguir acolher e compreender e deixar que aquela pessoa viva aquele estágio da vida, né? A gente que já passou compreendendo e apoiando aquilo, eu acho que seria incrível e a gente talvez se deparasse menos com tantas situações de violência ou de depressão ou de ansiedade em jovem e criança que a gente se depara hoje em dia. Que são essas crianças isoladas e sem nenhum apoio, assim, sem nenhuma referência, né? Porque a gente cresce e acha que a gente se esquece que a gente não sabia, né? A gente se esquece que, olha, você não nasceu sabendo tudo isso, não nasceu sabendo lidar com tudo que você sabe lidar hoje. Então, assim, ser mais simpático e lembrar que a gente passou por isso e a gente surtou também. E é muito legal que a gente diga pras crianças, eu também vivi isso, foi difícil pra mim. Nossa, se vulnerabilizar pra ele entender que, tá, então o bicho pega pra todo mundo, você tem medo também, você também não sabe como é que você vai lidar com as coisas da sua vida adulta? Sim, também. A gente tá tudo no mesmo
mesmo barco. A diferença é que a gente paga boleto e finge que tá dando conta de tudo, mas por dentro tá todo mundo surtando. E é exatamente não é tão isso. diferente da criança. E é exatamente isso no segundo filme, né? Porque são todos adultos, mas a gente ainda tá aqui bem criança. Inclusive tem um momento muito legal no segundo filme, onde eles descem novamente, né? A gente falando aqui sobre descer muito. Eles descem num lugar que foi o Ben que construiu, que é tipo o forte deles, né? O lugar onde eles se escondem ali, é o esconderijo secreto deles. E quando eles descem adultos, quando eles pulam, quem pulam são as crianças. Então a gente vê da perspectiva da criança, eles ali naquele lugar pela primeira vez. Só que são os adultos ali entendendo que lugar é aquele e relembrando que lugar é aquele. Então é isso, né? A gente anda de mão dada pra sempre com a nossa criança interior. Isso que você falou sobre não saber dar nome e ficar nesse desespero, e no final, se aquilo for um evento muito traumático, no final das contas, se não tiver acolhimento, inclusive você falou sobre os adultos de Derry, e de fato, né? Em Derry, os adultos parecem alheios às crianças, e é como eles se sentem ali. Eles sentem que os adultos simplesmente não ligam ou não entendem, não conseguem compreender e também não podem ajudar, que eu acho que é a parte que me dava mais desespero, que é quando o Henry Bowers está sendo violento com o Ben em cima de uma ponte e passa um carro e ele pede ajuda pros adultos dentro daquele carro, e os adultos só olham assim, e no final aparece uma bexiga do Pennywise lá dentro do carro, mostrando que eles estão sob o domínio do Pennywise, que eles não ligam pro Ben, né? Aí, do ponto de vista terapêutico, é aquilo, né? Será que eles não ligam ou será que foi como o Ben interpretou aquele momento? É como ele assiste a vida dele a partir dali. É muito incrível. No fim das contas, no filme, depois deles passarem por poucas e boas com o Pennywise, eles descem o mais fundo possível dentro daquela casa, onde eles sabem que é da onde sai o Pennywise, ajudam a Beverly, que tá fora de si, né? O Pennywise, ele percebe, e aí é que é o grande trunfo do babado. Nesse primeiro filme, o Pennywise percebe que quando não há medo dele, ele não consegue fazer nada. Então, se você perde o medo, se você lida com o que tá te assolando por dentro, aquilo perde força. Inclusive no segundo filme, a gente vai ver que perde tamanho também, porque quando eles começam a encarar o Pennywise de frente, que no caso seria uma metáfora para eles encarando os próprios traumas de frente, o Pennywise, que era muito grande, parecia que ia dominar, engolir todos eles, começa a ficar pequeno, até que ele fica irrisório, fica ridículo. E é basicamente isso que acontece aqui, né? Porque quando as crianças começam a encarar o Pennywise, por mais que ele se mostre na figura do medo das crianças, né? O pai da Beverly, a mulher torta do Stanley, as mãos pegando fogo do Mike, as crianças já não têm mais medo. Então elas conseguem bater no Pennywise. E a última frase que o Pennywise solta antes dele cair e ser levado pro mais profundo inconsciente é medo. Ele fala a palavra medo e some completamente. Medo. E aí ele vai aparecer só 27 anos depois. E acaba que a interpretação pra esse momento é que pela primeira vez o próprio Pennywise teve medo. E aí me vem uma coisa que eu já pensei várias vezes enquanto a gente já conversou e já fez inclusive terapias, que é o fato de que tudo que existe dentro da gente tá vivo e tenta permanecer vivo. Todas as ideias estão vivas e tentam permanecer vivas. Será que nesse momento, terapeuticamente falando, seria o próprio trauma vivo, sabendo que existe, com medo de ser extinto a partir daquele momento? O que você acha? Então, profundo essa... É profunda, né? Essa intro eu achei bem profunda, bem legal essa visão. Olha, eu vejo que você trouxe muito bem, né? Tudo que tá dentro da gente tá vivo. Principalmente porque você sente aquilo, porque aconteceu alguma coisa na vida real. Então, assim, isso saiu de um fato e aquilo imprimiu algo em você e aquilo fica vivo, né? Aquela emoção fica ali pulsando e latente. E às vezes aquilo vira um significado enorme pra você e aquilo continua ali. Algumas vezes bem claro na sua consciência, algumas vezes lá nos porões, lá vira sombra. E eu acho que um bom caminho saudável mentalmente, é a integração disso. Porque quando a gente começa nessa caminhada aí de terapia, de autoconhecimento e de deixa eu resolver esses babadinhos que estão aqui pegando no meu pé, aí a gente imagina que a gente precisa eliminar. Preciso eliminar meu medo, mandar embora meus traumas, preciso superar esses padrões, então a gente quer extirpar tudo isso. E na realidade, o que a gente vai viver num processo terapêutico é a integração disso. Porque o medo, ele
tem uma função muito saudável, por incrível que pareça, né? O que não é positivo no medo é quando você congela, se é um medo que te aprisiona e te paralisa. Mas o sentir medo, ele é saudável. O medo, não só o medo, mas todos os sentimentos e as emoções, elas são mensageiros do seu sistema, né? Do seu sistema mental, do seu sistema físico. E aí eles são faróis, sabe? Eles são como sinalizadores pra você conseguir ir se guiando. Então, assim, viver sem medo, uma pessoa que não tem medo de nada, essa pessoa se coloca numa situação de morte rapidamente. Porque ela não teme, ela não... Entendeu? Então, assim, também não é saudável que você elimine todos os medos e você viva corajosamente. Você vai se matar muito rápido. Então, o medo, ele tem uma função positiva, que ele faz você redobrar a atenção, ele faz você repensar, ele faz você caminhar com cuidado. Então, assim, ter o medo como uma parte da sua vida, como um sinalizador da sua vida, tá tudo bem. Qual é o grau do medo que não tá tudo bem? Que é o que todos vêm experienciando e vêm trazendo pra nós. Aquele medo que te paralisa, aquele medo que te engole e que você não sai daquilo e você fica pra sempre rodando naquela história, naquela perseguição. Esse medo, ele tá num ponto de desequilíbrio, aí a gente precisa trabalhar dentro dessa perspectiva que você também foi trazendo, de eu preciso nomear e eu preciso agir pra cima do medo, né? E aí, geralmente, ou ele te paralisa, ou ele te dá uma força de correr, né? De fuga, que é ou eu ataco ou eu fujo, né? Por exemplo, o medo do garoto que vive a violência com o pai, o medo dele faz ele ir pro ataque. E aí ele ataca as pessoas fora, porque ele vive o medo do pai, da violência do pai. E aí, de alguns outros personagens, o medo leva eles pra fuga, pro congelamento. Então, não vou sair de casa, vou me trocar no banheiro e tal, porque o seu medo tá desequilibrado. E aí a gente precisa começar a lidar com ele num tete-a-tete, nomear, trazer ele pra perto. Eu preciso dizer do que eu tenho medo, e aí a gente começa a fazer ensaios da realidade pra gente passar esse medo na peneira. E ele pode te trazer muita força, por exemplo, eles só eliminam o Pennywise no final porque eles ficam num ódio, aquele medo vira um combustível, vira um ódio e eles vão doido pra cima do Pennywise. Aquele momento ali, a gente pode dizer que o medo morreu, que o medo acabou? Não, o medo foi pro lugar dele, ele virou novamente só um sinalizador. Que é a função que ele tem. E ainda assim virou um combustível, porque veio aquela raiva, veio aquela coisa, e aí eles vão pra cima e tomam a decisão que precisa tomar, que nesse caso era realmente uma coisa de proteção. Mas na vida normal, na vida real, como que a gente deveria tratar o medo, né? Onde ele tá num lugar saudável? Quando é um sinalizador. Fala, será que realmente não é meio perigoso esse lugar aqui que eu tô andando? Vou, que é o tal do vai e vai com medo mesmo. Mas vai ligado, né? Sim. Vai sabendo que se você entrar nesse bueiro, vai ter um Pennywise lá. E aí, quando ele vai diminuindo, eu acho que é ele voltando pra essa função que é a que ele tem mesmo. Que é ser um sinalizador, ser um guia também, sabe? Assim, de falar, olha, aqui sim, aqui não. A gente não nasce com medo de nada. A gente tem medo de altura e de barulho. O bebê só chora quando faz um barulho que ele não conhece e quando ele acha que ele vai cair. Tanto que até hoje tem muita gente que quando tá começando a dormir sente aquela sensação de queda e acorda apavorado. A gente só nasce com medo disso. Os outros medos que a gente vai adquirindo conforme o contexto. Por quê? Porque a vida vai mostrando que aquilo ali pode ser meio perigoso. Entendeu? E aí a gente vai construindo narrativas pra deixar cada vez um Pennywise maior. Então, é sempre essa história de deixa eu revisitar com essa minha cabeça um pouquinho mais sã agora, pra eu entender se esse medo que eu tô deixando ele bem grandão e me paralisando, se ele quer dizer isso mesmo. Ou se ele não é um eco de um bagulho que eu ouvi lá no passado, entendeu? Tipo, e tô trazendo isso como se fosse o maior perigo do universo e fala, não é. Aquilo ali naquela época foi daquele tamanho porque você era mais frágil, você tava vulnerável. Mas hoje em dia, assim, só fica ligado e não paralise. Então, acho que a gente não elimina o medo e tem uma vida super corajosa. Não, a gente vai avançando apesar do medo e aí vai dando passos corajosos, sabe? Vai construindo a coragem no caminho. Sim. Né? Cada degrauzinho que ele vai descendo ali pro porão é um degrau a mais de coragem que ele vai tomando e ali o medo sumiu. Não, o medo tá com ele, mas ele tá indo em frente. Gente, maravilhoso. É isso, é sobre medo. Inclusive, acabou, né, que It, a Coisa, capítulo 1, é mais sobre o medo. It, capítulo 2, vai ser muito sobre traumas.
totalmente sobre traumas. O que eu não esperava, achava que os dois eram muito sobre trauma, e não é, né? Um é sobre medo, o outro sobre trauma. Eu achei muito divertido. Eu gostei muito do papo de hoje. Mês que vem voltaremos com It, capítulo 2, como eu disse pra vocês. Vamos analisar, com base em tudo que aconteceu nesse primeiro filme, o que se tornou cada um dos adultos de Derry, o que vai ser muito interessante. E eu espero que vocês estejam com a gente, que vocês engajem no vídeo, que vocês deixem comentários. Joyce, mais uma vez, muito obrigado por vir aqui. Agora você vai ter que vir aqui todo mês, né? Já era. Maravilhoso. Viremos, então, todos os meses aqui. Foi uma experiência muito legal, muito gostosa. Voltar a ver o It, eu assisti há anos atrás, quando lançou. E revisitar também essas ideias que eu tinha. Então, eu também acabei revisitando medos meus, perspectivas minhas que eu olhei. E agora, né, com uma outra consciência falando, gente, isso aqui pra mim era um Pennywise desse tamanho aqui. Então, eu acho que a gente, né, todo mundo vai estar sempre vivendo essa atualização. E é pra isso que a gente tá vivo, né? Essa é a maravilha de estar sempre nesse processo, né, de revisitar e reeditar. Revisitar e reeditar e seguir mais leve. Então, muito obrigada por mais essa oportunidade. Foi muito bom. Espero que todo mundo curta e que volte também para os seus Pennywise, ou pelo menos pro filme, se possível, pelo menos agora, com esse novo olhar, né? Tentando fisgar ali em que parte que você se identifica e talvez começando a nomear, lidando realmente no sentido prático de conversar sobre essas coisas que antes eram tão assustadoras, assim, tão medonhas pra você, e agora com um outro olhar um pouco mais maduro, você volta pra aquela ideia e fala, poxa, isso me perseguiu, isso pra mim era um fantasma, e hoje em dia eu olho pra ele e ele tá um palhaço assim, menorzinho, sabe? Só um palhaço. Acho que esse filme ele é muito rico pra ajudar a gente a ir pra esse lugar, né? Eu acho que o cinema e as obras de terror, elas ajudam a gente a elaborar coisas que você no dia a dia, numa terça-feira, você não ia topar falar desse assunto. E aí, uma bela hora, você senta lá com o It e fala, rapaz, você é levado pra aquele lugar. Então, totalmente. Enfim, espero que todo mundo goste. Digam aí as ideias de vocês sobre o Pennywise. Sim. Bom, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Mês que vem estamos aí de volta com esse mesmo tema. Um beijo. E até o próximo vídeo.